Meus nobres cartoleiros, salve meus amigos de Super Dicas, aqui estamos para o Mitadas e Micadas dessa nona rodada do Cartola FC. Eu tenho certeza que tá todo mundo feliz, né? Todo mundo sorrindo à toa. Pois é, galera, essa foi de muito longe a melhor rodada desse ano de Cartola FC para todo mundo, né? Nós tivemos aí um desempenho estupendo dos meio-campistas, dos atacantes, dos capitães, porque quem não teve Thiago Galhardo foi com o Marinho, né? E mesmo quem foi com Gabigol, por exemplo, né, foi com o Luciano, e não tiveram uma mitada tão estrondosa, mas fizeram grande rodada também, né? Então, nós pegamos aí o SG do Internacional nessa rodada, né? Então, com certeza aí para todo mundo fazer pelo menos 80 pontos, bastou seguir o básico e já tem aí 80, 90 pontos na conta. O nosso time, né, como nós colocamos o Thiago Galhardo de capitão e acertamos os atacantes, né, dessa rodada, praticamente todos fizeram gol, né? O único que eu vi muita gente escalando e que não fez nada foi o Thales Magno, cara, do Vasco. Que ele até chegou a dar assistência pro gol do Cano, mas aí nas revisões do Cartola acharam que o gol era sem assistência, né? Que realmente ele ia chutar, teve um desvio que, por conta desse desvio, que a bola foi pro Cano, né? A bola ia pro outro lado. Então, tirando ele, até o Cano também quase que meteu dois, né? Só que o segundo gol dele foi anulado. Todas essas benevolências da rodada levaram o Super Toro ao seu primeiro centenário desse ano de 2020. A nossa nota foi de 106,96 pontos. Tivemos uma valorização de 7,70 cartoletas. Temos agora nos cofres 160,34. A nossa pontuação total é de 620,95 pontos, com a média de 68,99. Mais uma rodada boa aí para dar aquele upgrade na nossa média, que a gente quer tantos 80 pontos, né? Já estamos ralando nos 70, né? Vocês lembram que já teve até 55, né? Então o negócio está melhorando, galera. Nessa rodada, então, o que aconteceu, por exemplo, do nosso Super Toro, nós nos destacamos com o SG do Internacional, né? Fomos com Saravia e fomos com Victor Cuesta. O Cuesta não tirou lá uma grande nota, mas pelo menos com o SG ele fez ali seus 4 pontinhos. Está uma fase muito ruim o Victor Cuesta, né? Nós até deixamos de ir com ele na rodada que o Inter jogou contra o Bahia, né? Na última rodada. Por conta da gente ver que o desempenho dele não tá legal no campeonato, né? Mas nas partidas que o Inter só não tem SG se acontecer um grande imprevisto, a gente tá indo com ele porque pelo menos a notinha de SG ele sempre garante, né? Então, só dele, por exemplo, não ter sido expulso, né? Igual o Rafael Vaz, e de não ter dado o susto que o Sabino deu em quem escalou ele, né? Porque o Sabino acabou tirando uma nota boa, né? 5,1, só que fez um gol contra, né? E enquanto ele estava só com gol contra, a nota dele não estava nada interessante, né? Então, só da gente ter escapado desses dois casos já nos deixa satisfeitos aí, né? Com o Victor Cuesta. Do meio de campo, nós tivemos o capitão Thiago Galhardo. Que fase impressionante desse camarada, né? Faz gol todo jogo, aí não tem jeito, a gente tem que escalar sempre. E quem tá pegando ele aí de capitão desde o começo tá tendo bastante lucro, né? Essa é a segunda rodada que o Super Toro acerta capitão. E inclusive uma coisa que eu tava para passar para vocês hoje é que nós estamos jogando, né, com o nosso Super Toro e o Super Toro B, que eu escalo nesse time exatamente a mesma coisa que eu escalo no Super Toro principal aqui. Eu fiz essa conta pro time B porque eu extrapolei, né? Deu o número de 7 ligas, né? Pagas no time principal. Aí eu fiz uma conta B para poder jogar uma outra liga paga, né? E essa inclusive é sem capitão. Eu tô no total em 2 ligas de cartola sem capitão. A pontuação do Super Toro nesse estilo é de 570,15 pontos e uma média de 63,35. Isso me chamou muito a atenção, que eu fui, por curiosidade, né, olhar isso hoje, porque em uma liga eu estou em primeiro e em outra eu estou em segundo, né?
com o Super Toro sem capitão. E de fato, o que eu analiso? O nosso campeonato está muito bom, cara. Tirando esse azar desgramado que a gente está tendo com o capitão, eu só me lembro de 2 ocasiões que tiveram jogadores que imitaram e que a gente não foi com eles. Foi na segunda rodada que o Marinho mitou contra o Atlético Paranaense, o Marrone mitou contra o Ceará e a gente não teve nenhum dos dois, porque o Flamengo e o Palmeiras eram os grandes favoritos naquela rodada. Fomos com atacantes, né, do Flamengo e do Palmeiras e não deu certo. E também a mitada do Marinho contra o Sport, que ali a gente tinha poucas cartoletas e se fosse colocar ele teria que mexer bastante no time, né? Aquela nota que o Marinho fez e ainda muitos colocaram de capitão, a gente acabou não pegando essa mitada, fomos no lugar com um jogador que não fez nada e no fim das contas essas 3 mitadas é o que deixou a gente um pouquinho para trás. Só que todas as outras a gente pegou. Todas as outras mitadas do Marinho, né? Eu não me lembro de nenhuma mitada assim do Thiago Galhardo que a gente não tenha escalado ele, né? Talvez naquele jogo contra o Botafogo que ele meteu um gol e deu assistência, eu não lembro se eu tava com ele, mas naquela rodada nem fez tanta falta a ausência do Galhardo, caso eu não tenha escalado. Porque só teve essas 2 rodadas que a ausência do mito deixou a nossa nota bem para baixo, né, com relação ao que os demais cartoleiros fizeram, né? Então, a gente faz um campeonato legal, né, sem o capitão. Com o capitão, já estamos nos aproximando aí dos 70 pontos de média e, de fato, a gente também não está muito distante dos líderes, viu, nas ligas que eu estou disputando. Eu tenho visto que tá coisa de 60 pontos aí para tirar uma média do que os líderes estão fazendo, né? Eu não estou pegando o caso de quem já tem mais de 700 pontos, porque são poucos, né? E esses camaradas estão acertando tudo desde o começo, né? No momento estão num patamar que o nosso Super Toro ainda não alcançou. Mas isso é interessante, né? Nós vamos continuar com o objetivo aí, né? Sempre acertar o capitão é fundamental no Cartola, né? E o Galhardo e o Marinho estão sendo aí referências nesse quesito, né? Toda rodada eles estão fazendo gol, toda rodada eles estão mitando. E também quanto às cartoletas, agora nós chegamos a 160. Uma das coisas que prejudicou, por exemplo, a gente ter uma nota maior foi não ter tido cartoleta para o técnico, Eduardo Cudê, do Internacional, né? Que fez 7 e pouco. Com as cartoletas que sobraram, a gente escalou Fernando Diniz, que fez 1,96. No Super Toro B, eu escalei o Domenech, né? Sobrou um pouco menos de cartoleta. Deu essa diferença de nota por conta de numa rodada que eu esqueci de trocar o técnico no Super Toro B. Aí o técnico que ficou tirou uma nota menor do que o do Super Toro, né? Então tem uma pequena diferença de cartoletas entre esses dois times. E aí o Domenech também fez 3 pontos e pouquinho nesse Fla-Flu, né? O Eduardo Cudê fez 7, já deixaria a nossa nota ainda maior, né? E o restante também foi os azares, né, cara? A gente continua tendo dificuldade nesse Cartola com relação a jogador ser banco e a gente não saber da notícia antes do mercado fechar, né? A informação dessa vez que tinha do Gatito Fernandes, né? O Gatito Fernandes acabou nem jogando, né? Não foi nem banco. E nós fomos com ele, né? Porque a notícia dava conta de que ele tinha sentido desconforto, mas que provavelmente ele ia jogar. Ele viajou para Curitiba e o Botafogo só botou 3 goleiros por precaução. Mas aí acabou que preferiram poupar ele, né? E ainda mais eu tinha pensado, agora ele vai tomar um gancho aí grande, né? Então, de repente, o Botafogo vai continuar com ele aí enquanto puder estar jogando. Enfim, acabou que o Gatito Fernandes foi um desfalque, né? E nessa rodada tiveram 2 goleiros apenas que tiveram um desempenho avassalador, né? O João Paulo, mais uma vez, o goleiro santista, e o Vanderlei, do Santos, 24 pontos, a maior nota da rodada, né? O João Paulo eu até cogitei estar escalando, o Vanderlei nem em sonhos, porque o Grêmio a gente via, né? Tá numa fase que deixa o cartoleiro com o pé atrás, né? Tinha perdido para o Sport, empatou com o Atlético Goianiense, jogando um péssimo futebol nessas 2 partidas. Aí vai, de repente, e ganha do Bahia, que empatou com o Internacional fora de casa, jogando bem.
E o Bahia já tinha demitido o Roger Machado, né? E já tinha tido momentos também de oscilação no campeonato, né? Aí esse era um jogo difícil, né, da gente fazer um prognóstico, equipes com instabilidade, e o Grêmio vinha mal, né? O Grêmio mesmo favorito vinha de resultados negativos, mas teve quem escalou Vanderlei, teve quem pegou o SG do Grêmio, né, com Paulo Miranda, né? Por exemplo, foi o zagueiro aí de muita gente. E os laterais do Palmeiras nessa rodada também tiveram um bom desempenho, né? De novo, os laterais palmeirenses pontuando bem, só que dessa vez o Palmeiras teve o SG e aí a nota deles não foi prejudicada. Eu cito, né, o Grêmio e o Palmeiras porque nós pecamos por confiar no São Paulo, né? O Reinaldo até teve um gol que foi anulado, né? Por conta do Brenner, foi se enfiar na frente da bola, o Zé Mané, aí anulou o gol do Reinaldo. E também do Miranda, né, o zagueiro do Vasco. O Vasco tomou um passeio do Atlético Goianiense que eu fiquei envergonhado pelo Gigante da Colina, pela fase, né, que vinha o Vasco. O Benítez fez muita falta, né, cara? O Benítez fora desse time do Vasco, o Vasco não é o mesmo, cara. É porque o Benítez ajuda muito na marcação, ele conduz a bola, faz esse elo entre a defesa e o ataque, né? O Bruno César é mais paradão, o Bruno César depende da bola chegar nele. Aí, como ele não volta para marcar, o Felipe Basques precisa se sobrecarregar. O Andrei já, né? Volante de contenção tranquilo. Mas aí com isso o Vasco perde mobilidade, a bola chega menos no Cano, chega menos no Thales Magno, que acaba tendo que se arriscar mais na marcação também, né? Tomou o cartão amarelo, enfim. Cara, o Vasco ficou todo desmontado sem o Benítez, né? E mesmo assim o Cano, que cara sensacional, meu amigo. Eu fiquei de queixo caído o Cano ter feito aquele gol, né? Dando tudo errado pro Vasco. Bola bate na canela do zagueiro, sobra para ele sozinho. E depois o segundo gol, né? Ele sim, virando lá em cima dos zagueiros, conseguiu acertar aquele chutezinho fraquinho que deslocou do goleiro. Pena para ele que foi anulado, né? E para nós um alívio, né? Porque se ele faz 2 gols, era para ter ele no lugar do Gabigol, né? Nós escalamos Gabigol, que só fez 1 gol, tirou 9,5. Ou então no lugar do Wellington Paulista, né? Teve alguns com o Luciano, os dois fizeram gol, ficaram na casa dos 10 pontos, né? Marinho foi o cara, né? Marinho fez 2 gols, tirou 18. Esse aí tinha que ter, né? Então, a gente tá aqui explicando para vocês, né? Os desempenhos na rodada. Sobre o sistema defensivo eu estava falando com relação à falta de sorte, né? Que a gente está tendo de não ter o jogador... todos os jogadores em campo, né? Várias rodadas já esse ano. Eu citei o caso do Gatito Fernandes e aproveitei para dizer sobre o desempenho, né, dos defensores. E no meio de campo foi o Patrick. O Patrick acabou sendo banco, tirou apenas 1,9 quando entrou, ainda perdeu umas cartoletas, né? E, por exemplo, o Bosquilha, né? O Bosquilha fez 15 pontos. Que partida dele e que mitada bonita, né? É outro jogador aí que faria toda a diferença na nossa pontuação, né? Nós tivemos uma boa rodada, mas os cartoleiros que acertaram Bosquilha, acertaram goleiro, né? Acertaram um lateral, além do Grêmio e do Palmeiras, teve o Felipe Luiz, né? Lateral do Flamengo fazendo gol, e muita gente foi com ele porque ele estava baratinho. Então as notas desses cartoleiros foi coisa de 130, 140 pontos, né? E esses aí realmente se saíram muito bem na rodada, né? E merecem todos os parabéns. Como eram jogadores que, assim, não era uma unanimidade, né? Felizmente foram poucos os cartoleiros que conseguiram tirar essas notas exorbitantes. Eu ainda esqueci de citar também no meio de campo o Alisson do Grêmio, né? Que tirou 11 pontos, se eu não me engano, com o gol que fez. E o Franco do Atlético Mineiro, cheguei a pensar nele também, voltou a fazer gol nessa rodada, tirou 9,7, né? O nosso meia terceiro foi o Everton Ribeiro, com 5 e pouco, fez uma rodada muito boa, né? Pena que o futebol que ele jogou não correspondeu com a nota que ele fez, né? Que partidaça do Everton Ribeiro, teve um gol anulado também, impedimento do Isla. Então é isso, galera. Essa foi uma rodada aí
que me surpreendeu. Eu não esperava que ia ser uma rodada tão boa, porque as partidas estavam complicadas. A gente ia ter que confiar de novo nos mesmos times, nos mesmos jogadores. E é difícil em Cartola a gente ver uma regularidade tão boa, né? Dos times, dos jogadores, né? Mas o Marinho, o Thiago Galhardo, o Internacional, os principais jogadores do Santos, do Flamengo, né? Eles estão passando aí para nós cartoleiros essa confiança. E com isso a gente conseguiu ter uma rodada aí maravilhosa e estar aí sorrindo, né? Vendo as nossas médias no Cartola subindo lá em cima. Então, beleza, meus amigos, aqui estamos sempre. Já já vai vir aí o vídeo dessa nona rodada, não sei se hoje ou amanhã de manhã, mas podem continuar aí, 10ª rodada, perdão, né? Vamos preparar aí a escalação do Super Toro para a 10ª rodada. Aquele abraço e bora mitar!